Você já sentiu que está fazendo tudo certo, mas parece que nada anda? Ou que por mais que você tente muito, ainda bate aquela vontade de desistir? Eu te entendo, porque eu já passei exatamente por isso. Lá no meu começo, eu cometi muitos erros que quase fizeram eu jogar tudo pro alto. Mas quando eu percebi o que estava acontecendo, sabe? Que eu estava deixando o meu sonho de lado. Aí eu fiz algumas mudanças e tudo começou a fluir muito melhor. Por isso hoje eu quero te contar 3 erros que quase me fizeram desistir e o que eu fiz para mudar minha realidade. E se você trabalha na área da beleza, se você tem um estúdio em casa, assim como eu, ou se você sonha em empreender, esse vídeo vai abrir a sua mente para que você não cometa os mesmos erros que eu cometi. Já se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para não ficar de fora e não perder os próximos vídeos. O primeiro erro, o maior vilão de todos, com certeza, foi a insegurança. A insegurança foi, assim, um dos meus maiores obstáculos que eu tive que superar. Porque eu sempre sentia que eu não estava pronta, que eu não era boa o suficiente, que eu tinha que comprar algo, que eu tinha que melhorar algo, para eu poder começar a me expor aqui na internet. E isso fazia com que eu me comparasse demais com outras profissionais. E acabava que eu não mostrava o que eu sabia fazer. Eu tinha medo do que os outros iam falar, medo de errar, medo do julgamento, medo de não ser validada pelos outros. E o problema é que enquanto eu estava lá esperando estar pronta, tinha outras profissionais que não tinham tanta técnica quanto eu, mas já estava lá lotando a sua agenda, estava crescendo e fazendo as coisas acontecerem. E o que eu fiz para mudar isso quando eu percebi que eu já estava fazendo eu quase desistir do meu sonho? A primeira coisa foi eu focar totalmente em mim e no meu crescimento. Então eu usei as coisas que eu tinha, as condições que eu tinha. Então eu comecei a buscar cursos online, que geralmente é mais em conta, para eu conseguir me aperfeiçoar ainda mais e entender não só de técnica, mas também começar a entender sobre empresa, sobre negócio, sobre empreender. Consegui saber como sair dessa situação para não sentir mais perdida. E com certeza, focar 100% em mim foi a primeira coisa que realmente me ajudou a tirar essa insegurança toda. Se você quer ter um CNPJ, então a primeira coisa que você precisa focar é o seu CPF. Não existe CNPJ sem CPF. Não tem como você cuidar de outras pessoas, principalmente da autoestima de outras pessoas, se a sua autoestima não está em dia. E eu não estou falando só o que vem aqui por fora, né? Porque a gente cuida do que está por fora nas nossas clientes, mas a autoestima vem de dentro, é algo que transborda. E por isso não tem como só a gente focar em técnica, em empresa, se antes a gente não se cuidar primeiro. Então eu foquei 100% em mim, no meu profissionalismo, mas também na minha autoestima. E comecei a ter pequenos hábitos, como fazer uma skincare, cuidar do rosto de manhã, passar uma make, mesmo que for uma make básica, para começar a trabalhar, vestir a minha melhor roupa. E isso faz toda a diferença na minha postura, no jeito que eu me sinto e com certeza vai fazer diferença no jeito que as pessoas me veem. E aí eu também comecei a me desafiar mais em começar a gravar stories, começar a mostrar o meu trabalho, começar a falar mais com segurança. E é claro, manas, que no começo é muito desconfortável, mas com o tempo a gente vai pegando a prática e as coisas vão ficando mais naturais. Falo aqui com vocês como se eu estivesse falando com a minha cliente, como se eu estivesse falando com uma amiga. E olha que eu só estou no começo. Então, para vocês verem que quando você só liga a câmera, vai lá e faz o que tem que ser feito, que você sabe que vai ser o melhor para você, para sua empresa, para os seus negócios, as coisas começam a fluir. Então, se você sente essa insegurança hoje, saiba que a confiança vem da prática e não do seu pensamento. E quanto mais você faz, mais segura você vai se sentir. Então, se joga, mana, só faz e não fica parada. Senão você só vai alimentar ainda mais o seu próprio medo. E em segundo lugar, o meu segundo erro foi me tratar só como um estúdiozinho e não como uma empresa. E eu percebi depois de um tempo que isso me custou muito tempo e dinheiro. Eu via o meu trabalho só como uma coisa pequena, sabe? Eu não via mais como um bico, porque eu já tinha largado o CLT para começar
o meu próprio negócio, o meu estúdio, mas eu não me sentia grande e não tinha autoestima em dia, tinha insegurança lá embaixo. E aí fazia com que eu me via de uma forma pequena. E eu achava que não, agora ainda não é a hora de me mostrar. A gente quer chegar lá em cima, mas a gente não quer passar pelo processo e nem quer que ninguém veja a gente passando pelo processo. E isso é péssimo, porque o processo é contínuo, sempre vai ter. Quando você chegar aqui, vai ter o processo para chegar até aqui. Sempre vai existir um processo. Você sempre vai chegar em algum lugar e vai ter algo que você precisa aprender a mais. Então, a partir do momento que eu percebi isso, eu comecei a parar de ter vergonha, a parar de me sentir pequena, a parar de sentir medo e a parar de querer a validação dos outros, porque a única que precisa me validar sou eu mesma. E é claro que isso deu um grande problema para mim e para minha empresa, né. Eu não me levava a sério, então eu passava a aceitar qualquer cliente, qualquer preço, qualquer horário. Eu deixava o meu preço lá embaixo, não sabia precificar da forma correta, tinha vergonha de cobrar o preço que valia o meu trabalho. E aí as pessoas automaticamente não iam me valorizar. E isso não é nem culpa das pessoas, mas culpa minha, porque eu não me posicionava, eu não me valorizava. Então, como é que eu vou pedir, vou exigir que as pessoas me valorizem? Não importa como as pessoas são, a única responsável por deixar que passem do meu limite, que passem do limite das regras da minha empresa, a única culpada sou eu. Porque é eu que não me impus, é eu que não me posicionei, é eu que não mostrei o meu valor e é eu que não separei as clientes, né, o público que eu gostaria de ter como cliente. Então, a partir do momento que eu comecei a me posicionar, isso mudou. E eu vou te contar o que que eu fiz para isso mudar. Mas antes, mana, a única coisa que eu quero te dizer é: se você se vê como alguém que só faz sobrancelhas, só dá uma limpadinha ou acha que o seu trabalho é pequeno, eu vou te dizer, é essa mentalidade que está te impedindo de crescer. E o que que eu fiz para mudar? Em primeiro lugar, se enxergar como empresa, eu preciso fazer meu CNPJ. Então, eu fiz o meu CNPJ, comecei a fazer um planejamento financeiro, organizei as minhas finanças, anoto tudo que entra, tudo que sai do meu estúdio. Eu sei o que que eu vou precisar investir mais, o que que precisa mais da minha atenção. Aliás, no meu curso presencial aqui para as minhas alunas, eu forneço para elas uma planilha que é a que eu uso aqui no meu estúdio. Lá no meu início, eu não fazia isso. E isso é muito bom poder hoje estar propagando esse conhecimento e também para as minhas alunas poder dar já o material ali para elas saírem já prontas para começar. Fazer um planejamento anual, mensal e semanal. Então, antes de começar o ano, eu já sei qual que vão ser as minhas metas, o que que eu espero para aquele ano. E aí eu separo todos os meses as coisas que eu vou precisar fazer, o tipo de oferta, o tipo de conteúdo, tudo já está separado e organizado, mensal e semanalmente. E isso faz muita diferença. Se você, mano, não se leva a sério, já começa agora. Porque as pessoas só vão te valorizar se você se valorizar primeiro. Então, haja como uma empresária. E o meu terceiro erro foi não mostrar que eu era boa. Como assim não mostrar? Simplesmente porque eu achava que ter uma técnica excelente automaticamente ia fazer com que as pessoas me encontrassem e marcassem comigo. Tadinha, né? Mas a verdade é que não adianta ser boa se ninguém sabe disso. Tem muita profissional que é mais ou menos, né? Mas tá aí com a agenda lotada, simplesmente porque ela sabe se vender, ela sabe mostrar o que ela faz. Enquanto tem muita profissional boa, incrível, gente boa pra caramba, que tá aí escondida atrás da insegurança. Se você não mostra o seu trabalho, as pessoas não vão saber o valor dele. E o pior, elas podem acabar indo para outra profissional, que pode assim até ser pior que você, só que ela soube divulgar melhor. O que que eu fiz para mudar isso? Percebi que conteúdo é o caminho. Você precisa criar conteúdo, você precisa mostrar a sua técnica, falar dela e explicar ela. Então eu comecei a usar as redes sociais ao meu favor. Eu sei que esse é um investimento que eu estou fazendo na minha empresa para que eu atraia cada dia mais clientes, mais alunas. E isso pode ter certeza que muda a forma como as pessoas me veem.
não é só sobre você postar antes e depois. Eu comecei a gravar vídeos contando, mostrando os detalhes, explicando o que que eu faço e o porquê eu faço. E eu aprendi a falar melhor com a minha audiência, com vocês. Antes eu tinha muito medo de aparecer. Eu tinha medo da minha voz, eu tinha medo de se eu gaguejasse, eu tinha medo se eu errasse alguma palavra, mas eu sou ser humana assim como todo mundo. A gente não pode ter esse medo todo. E se você tem medo, você tem que ir com medo mesmo. Acho que é claro que eu ainda tenho muito que melhorar, mas pode ter certeza que isso fez toda a diferença no meu negócio e eu sei que vai fazer no seu negócio também. Se você ainda não está mostrando o seu trabalho, a sua rotina, começa agora, porque a diferença entre uma profissional comum e uma profissional referência no mercado tá na forma como ela se posiciona e como ela se vende. Agora me conta, manos, o que que você mais se identificou nesses erros? Qual o erro que você ainda está cometendo que você vai mudar hoje? Deixa aqui nos comentários para mim e me conta se esse vídeo te ajudou. Já deixa o like aqui no canal e se inscreve, porque isso ajuda muito eu a conseguir trazer mais conteúdos de qualidade aqui para vocês. Te vejo no próximo vídeo. Beijo!